Avança Spam, 2023, Analista de Tecnologia da Informação, Prefeitura de São Miguel do Arcanjo. Qual ferramenta é usada para criar e manipular bancos de dados no MS SQL Server? A. MySQL. B. SQLite. C. Oracle. D. Microsoft Access. E. Microsoft SQL Server Management Studio. Vejamos. A. MySQL. Resposta errada. O MySQL é um sistema gerenciador de banco de dados pertencente à Oracle Corporation e é atualmente um dos mais utilizados SGBDS do mundo. Possui várias versões pagas e livres, sendo seu código-fonte aberto, entretanto é protegido pela licença GNU. Uma das suas principais características é utilizar a linguagem SQL, Structured Query Language, linguagem de consulta estruturada, como interface, visando ser um ambiente multiusuário e multitarefas. Outra de suas principais características é a possibilidade de manipular bases de dados relacionais, sendo também chamado de Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional, SGBDR. É considerado um dos sistemas de bancos de dados mais populares e utilizados no mundo devido a suas características como facilidade, portabilidade, compatibilidade, entre outros. B. SQLite. Resposta errada. De maneira geral, o SQLite é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional leve e embutido, que é amplamente utilizado em aplicativos móveis, desktop e web. É diferente dos demais sistemas de gerenciamento de banco de dados tradicionais, por ser uma biblioteca de software que fornece um mecanismo de banco de dados sem a necessidade de um servidor de banco de dados separado. Entre suas principais características estão arquitetura embutida, pequeno, leve, garantia de transações ACID, suporte a SQL, etc. C. Oracle. Resposta errada. O Oracle é uma companhia que distribui um dos mais famosos sistemas gerenciador de bancos de dados comercializados no mundo e faz parte do conjunto de produtos da Oracle Corporation. O SGBD Oracle é um sistema relacional lançado em 1978 em sua versão 1 e distribuído em sua versão 2. 3 no final de 1979 e início da década de 80. Atualmente encontra-se na versão 21 e possui como suas principais características ser robusto, confiável e seguro. Foi desenvolvido na década de 70 tendo Larry Ellison como principal idealizador, que viu na época a necessidade de bancos de dados relacionais confiáveis. D. Microsoft Access. Resposta errada. O Microsoft Access é um sistema de gerenciamento de banco de dados, SGBD, desenvolvido pela Microsoft. Ele faz parte do pacote Microsoft Office e oferece uma solução completa contendo diversos recursos para criar, gerenciar e manipular os bancos de dados. Entre as suas principais características podemos citar interface gráfica fácil e intuitiva, possibilidade de criar e gerenciar bancos de dados relacionais completos, automatização de tarefas, escalabilidade, fácil integração com outros dispositivos, entre outros. E Microsoft SQL Server Management Studio. Resposta correta. O SSMS, ou SQL Server Management Studio, é um ambiente integrado para gerenciamento de banco de dados SQL Server. Foi lançado em 2005 como substituição da ferramenta SQL Server Enterprise Manager. O SSMS oferece em uma única ferramenta um amplo grupo de recursos gráficos com diversos editores de scripts avançados, que oferecem acesso avançado ao SQL Server para diversos tipos de perfis, como desenvolvedores e administradores de banco de dados. A ferramenta apresenta diversos componentes, como o explorador de modelos, o gerenciador de soluções, o pesquisador de objetos, entre outros. Resposta correta é letra I. Fundatec, 2023, Analista de Sistemas, BRDE, Administração de Banco de Dados considere as seguintes assertivas sobre recursos de backup no SQL Server 2019, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. Oferece diferentes modelos de recuperação, entre eles o total, diferencial e log de transações. Um backup diferencial captura apenas as extensões dos dados alterados desde o último backup diferencial. Se a base de dados foi criada com múltiplos arquivos de dados, é possível criar backups de arquivos individuais e restaurá-los individualmente. A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo,
E, A, V, F, VB, V, V, FC, F, F, VD, F, V, VI, F, F, F. Caro aluno, vamos analisar todas as assertivas dessa questão. Bora lá! Vamos parte por parte. Para responder a questão corretamente, vamos analisar cada assertiva uma por uma e justificar as alternativas. Oferece diferentes modelos de recuperação, entre eles o total, diferencial e log de transações. Resposta: falso, F. Justificativa: o SQL Server 2019 oferece diferentes modelos de recuperação, que incluem o modelo de recuperação simples, o modelo de recuperação completa e o modelo de recuperação Boologed. Esses modelos determinam a forma como o SQL Server gerencia o log de transações e o backup. O modelo de recuperação completa permite a realização de backups totais, diferenciais e de log de transações, possibilitando a recuperação do banco de dados até um ponto específico no tempo. Todavia, o SQL Server 2019 não oferece modelos de recuperação denominados total, diferencial e log de transações. Na verdade, os modelos de recuperação são Simple, simples, Full, completa, e Boologed, log em massa. Um backup diferencial captura apenas as extensões dos dados alterados desde o último backup diferencial. Resposta: falso, F. Justificativa: um backup diferencial captura todas as alterações ocorridas desde o último backup completo, não apenas as extensões dos dados alterados. Isso significa que, se ocorrer um backup completo seguido por vários backups diferenciais, cada backup diferencial conterá todas as alterações realizadas desde o último backup completo, não apenas as extensões dos dados alterados desde o último backup diferencial. Se a base de dados foi criada com múltiplos arquivos de dados, é possível criar backups de arquivos individuais e restaurá-los individualmente. Resposta: verdadeiro, V. Justificativa: no SQL Server 2019, quando uma base de dados é criada com múltiplos arquivos de dados, também conhecidos como arquivos .mdf e .ndf, é possível criar backups de arquivos individuais. Isso permite restaurar ou recuperar apenas um ou alguns dos arquivos de dados em caso de necessidade, em vez de restaurar toda a base de dados. Isso proporciona maior flexibilidade na administração e recuperação do banco de dados. Logo, a ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é F, F, V. Concluímos, assim, que a alternativa correta é a letra C. Vonesp, 2023, Analista de Sistemas, Câmara de Santa Bárbara d'Oeste. O Sistema Gerenciador de Banco de Dados Microsoft SQL Server 2008 R2 permite replicar dados, considerando servidores e clientes. Dessa forma, um dos três tipos de replicação oferecidos por esse gerenciador denomina-se A. Parcial, B. Definida, C. Transacional, D. Permanente e proporcional. Vamos analisar todas as alternativas dessa questão. A replicação de dados no Microsoft SQL Server 2008 R2 é uma técnica que permite a cópia e distribuição de dados entre servidores e clientes. Existem três tipos de replicação. Os três tipos principais de replicação em bancos de dados são: replicação transacional. Neste tipo de replicação, as alterações nos dados são rastreadas como transações individuais. Cada transação é então replicada para os servidores de destino. É adequada para cenários onde a integridade transacional é crucial. Replicação de mesclagem. Merge Replication. A replicação de mesclagem é utilizada quando os dados podem ser alterados tanto no banco de dados de origem quanto nos bancos de dados de destino. Ela permite que as alterações feitas em qualquer lugar sejam mescladas ou combinadas. Replicação de snapshots. Neste tipo, uma cópia instantânea, snapshot, de todos os dados é tirada em um determinado momento e enviada para os servidores de destino. A partir daí, os dados não são atualizados automaticamente nos servidores de destino, a menos que seja realizado um novo snapshot.
Esses são os três tipos principais, mas é importante notar que alguns sistemas de gerenciamento de banco de dados podem oferecer variações ou extensões desses tipos de replicação, e outros tipos podem ser utilizados em contextos específicos. Bora lá! Lembre-se de que a repetição é mãe do aprendizado. Replicação transacional. Na replicação transacional, as alterações nos dados são rastreadas como transações. Isso significa que cada alteração, inserção, atualização ou exclusão é tratada como uma transação individual. Essas transações são então replicadas para os servidores de destino. Isso é útil em cenários onde a integridade transacional é crucial e garante que os dados replicados estejam sempre em sincronia. Por exemplo, se uma linha for inserida, atualizada ou excluída no banco de dados de origem, essa alteração será replicada para o banco de dados de destino. Justificativas para as alternativas erradas. A. Parcial não é um termo usado para descrever um tipo de replicação no contexto do Microsoft SQL Server. B. Definida não é um termo usado para descrever um tipo de replicação no contexto do Microsoft SQL Server. D. Permanente não é um termo usado para descrever um tipo de replicação no contexto do Microsoft SQL Server. E. Proporcional não é um termo usado para descrever um tipo de replicação no contexto do Microsoft SQL Server. Concluímos, assim, que a alternativa correta é a letra C. Fundatec, 2023, Analista de Sistemas, BRDE, Administração de Banco de Dados. O DBA de um banco de dados SQL Server 2019 precisou procurar no catálogo algumas definições existentes sobre um esquema da base de dados específico para executar o seu trabalho. Ele descobriu que, para procurar as tabelas existentes, deveria consultar a sys.tables, e para encontrar as chaves primárias existentes, poderia consultar a tabela. Encontraria na tabela o identificador do tipo de dado associado aos atributos de uma dada tabela. Para encontrar os procedimentos armazenados na base de dados, precisava consultar a sys.procedures, e que se quisesse saber detalhes dos parâmetros de um dado procedimento armazenado, poderia encontrá-los na assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. A. sys.indexes, sys.columns, sys.parameters. B. Sys. Indexes underline case, sys.types, sys.parameters. C. Sys.indexes, sys. Columns, sys.procedures underline extended. D. Sys.indexes, sys.types, sys.parameters. E. Sys.primary underline case, sys.types, sys.procedures underline extended. Caro aluno, vamos analisar todas as alternativas dessa questão. Lembre-se de que para as definições específicas mencionadas, o DBA precisa consultar as seguintes tabelas do catálogo do SQL Server. Para procurar as tabelas existentes, ele deve consultar a tabela sys.tables. Para encontrar as chaves primárias existentes, ele deve consultar a tabela sys.indexes. As chaves primárias podem ser identificadas pelo valor da coluna type underline 10 na tabela sys.indexes, que será PK, primary key. Para encontrar o identificador do tipo de dado associado aos atributos de uma dada tabela, ele deve consultar a tabela sys.columns. A informação sobre o tipo de dado de cada coluna pode ser encontrada na coluna user underline type underline id da tabela sys.columns, que corresponde ao identificador do tipo de dado. Para encontrar os procedimentos armazenados na base de dados, ele deve consultar a tabela sys.procedures. Se quiser saber detalhes dos parâmetros de um dado procedimento armazenado, ele pode encontrá-los na tabela sys.parameters. Para melhor entendimento, leia o passo a passo a seguir. Para encontrar as tabelas existentes, o DBA consulta a tabela sys.tables. Para localizar as chaves primárias existentes, o DBA consulta a tabela sys.indexes e verifica o valor da coluna type underline 10 para cada índice. Aqueles com PK indicam que são chaves primárias. Para encontrar os tipos de dados associados aos atributos de uma tabela, o DBA consulta a tabela sys.columns e observa a coluna user underline type underline id para cada coluna, que fornece o identificador do tipo de dado. Para localizar os procedimentos armazenados, o DBA consulta a tabela sys.procedures.
Para obter detalhes dos parâmetros de um procedimento armazenado, o DBA consulta a tabela sys.parameters. Isso posto, infere-se que, para procurar as tabelas existentes, deveria consultar a sys.tables, e para encontrar as chaves primárias existentes, poderia consultar a tabela sys.indexes. Encontraria na tabela sys.columns o identificador do tipo de dado associado aos atributos de uma dada tabela. Para encontrar os procedimentos armazenados na base de dados, precisava consultar a sys.procedures, e que se quisesse saber detalhes dos parâmetros de um dado procedimento armazenado, poderia encontrá-los na sys.parameters. Logo, a alternativa correta para a questão é a letra A. Veja a seguir justificativas para as alternativas erradas. B. Sys. Indexes_case, sys.types, sys.parameters. Essa alternativa contém espaços não intencionais, underline case, que não correspondem ao nome correto das tabelas do catálogo do SQL Server. C. Sys.indexes, sys. Columns, sys.procedures_extended. A tabela sys.procedures_extended não existe no catálogo do SQL Server, portanto, essa alternativa está errada. D. Sys.indexes, sys.types, sys.parameters. Essa alternativa possui a tabela sys.types correta, mas não inclui a tabela sys.columns necessária para encontrar o identificador do tipo de dado associado aos atributos de uma tabela. E. Sys.primary_case, sys.types, sys.procedures_extended. As tabelas sys.primary_case e sys.procedures_extended não existem no catálogo do SQL Server, tornando essa alternativa incorreta. Concluímos, assim, que a alternativa correta é a letra A. Fundatec, 2023, Analista de Sistemas, BRDE, Administração de Banco de Dados. Considere que o DBA de um banco de dados SQL Server 2019 definiu o índice abaixo sobre a tabela tab 1, Create Non-Clustered Index IDX1 tab 1, CodeComp, data inicial, where data final is not null. Sobre isso, analise as assertivas abaixo. Primeira. Esse comando cria um índice filtrado. Segunda. O índice criado por esse comando contribui à melhoria do desempenho de consultas, principalmente quando a condição data final is not null é observada em um grande número de tuplas dessa tabela. Terceira. O formato de armazenamento primário do índice criado por esse comando é column_story. Quais estão corretas? A. Apenas primeira. B. Apenas segunda. C. Apenas terceira. D. Apenas segunda e terceira. E. Primeira, segunda e terceira. Caro aluno, vamos analisar todas as alternativas dessa questão. Primeira. Esse comando cria um índice filtrado. A assertiva I está correta. O comando Create Non-Clustered Index cria um índice não clusterizado na tabela tab 1, e o uso da cláusula where data final is not null indica que esse é um índice filtrado. Um índice filtrado é um índice que inclui apenas as linhas que atendem à condição especificada na cláusula where, o que ajuda a economizar espaço em disco e a melhorar o desempenho das consultas que utilizam esse índice. Segunda. O índice criado por esse comando contribui à melhoria do desempenho de consultas, principalmente quando a condição data final is not null é observada em um grande número de tuplas dessa tabela. A assertiva segunda está incorreta porque o índice criado com a cláusula where data final is not null não contribui diretamente para a melhoria do desempenho de consultas quando essa condição é aplicada em um grande número de tuplas da tabela tab 1. Terceira. O formato de armazenamento primário do índice criado por esse comando é column_story. A assertiva terceira está incorreta. O comando Create Non-Clustered Index cria um índice não clusterizado, e a cláusula where data final is not null especifica que esse é um índice filtrado, mas não menciona nada sobre o formato de armazenamento. O formato de armazenamento primário deste índice é o padrão para índices não clusterizados, que é o formato RAW-Story, e não column_story. Concluímos, assim, que a alternativa correta é a letra A, em razão de apenas a assertiva primeira estar correta. Vonesp, 2023, Auditor de Controle Externo, TCM São Paulo, Tecnologia da Informação. Considere o seguinte comando do Sistema Gerenciador de Bancos de Dados Microsoft SQL Server, Truncate Table Hand. O resultado da execução desse comando é
A. Excluir metade das tabelas do banco de dados rende. B. Excluir todos os registros da tabela rende. C. Excluir metade dos registros da tabela rende. D. Limitar o tamanho de todos os registros da tabela RARD. E. Limitar o número de tabelas do banco de dados rende. Gabarito. Letra B. Vejamos. Através do comando truncate é possível excluir todas as linhas de uma tabela, além de liberar as páginas de dados usadas pela tabela. O comando não possui a cláusula where, ou seja, ao utilizar o comando todos os dados da tabela são removidos. Entretanto, o mesmo também não permite excluir estruturas e objetos de um banco de dados, funcionando de forma muito parecida com o comando delete. A grande diferença do comando truncate para o comando delete é que o comando truncate possui execução mais rápida, pois o comando opera sobre as páginas de dados, data pages, e dessa forma ele bloqueia os data pages em vez das próprias tuplas. Por isso, menos bloqueios são necessários e a execução se torna mais rápida. Além disso, o comando não registra em log cada linha excluída, tornando seu desempenho mais eficiente ainda. Entretanto, devido ao fato de não registrar logs, o comando não permite a reversão da exclusão. Alguns SGBDS até possibilitam a recuperação de dados após o comando truncate através de comandos avançados. Ou seja, o comando truncate serve para excluir todos os dados de uma tabela. Portanto, a resposta correta é representada pela alternativa de letra B. Vonesp, 2023, Auditor de Controle Externo, TCM São Paulo, Tecnologia da Informação. A linguagem Transaction SQL do Sistema Gerenciador de Bancos de Dados Microsoft SQL Server possui o comando bool insert, cuja função é a. Codificar os dados de uma tabela especificada nesse comando. b. Confirmar as operações de inserção de dados realizadas em determinado período de tempo. c. Importar um arquivo com dados para uma tabela ou visão da base de dados. d. Restituir os registros excluídos de determinada tabela da base de dados. E. Eliminar os registros que contenham valores nulos nas tabelas do banco de dados. O SQL Server oferece uma funcionalidade que permite carregar dados de um arquivo de dados em uma tabela ou visão de forma rápida e fácil. O nome da funcionalidade é bool insert. Por exemplo, caso tivéssemos um banco de dados contendo a tabela clientes, e um arquivo local no diretório c:/clientes.txt. Contendo os dados de todos os clientes, seria possível carregar esses dados a partir do comando bool insert cliente. From c:/clientes.txt. O comando ainda oferece muitas opções de parâmetros que permitem adicionar funções ao comando, como codepage, opção que define a página de códigos a ser utilizada no processo de importação, formatfile, opção que indica qual o formato de arquivo será utilizado para importação, firstrov, opção que indica qual será a primeira linha importada, lastRov, opção que define qual será a última linha importada. Portanto, a resposta correta é representada pela alternativa de letra C. Avanças PAN, 2023, Técnico, Prefeitura de São Miguel do Arcanjo, Informática. Qual o comando para apagar um banco de dados no MS SQL Server? A. Drop Database. B. Select Database. C. Truncate Database. D. Execute Database. E. Remove Database. Vejamos. A. Drop Database. Resposta correta. A modificação de estruturas contidas em um banco de dados é feita a partir de comandos DDL, ou Data Definition Language, linguagem de definição de dados. Especificamente, para excluir um objeto como um banco de dados é necessário utilizar o comando drop. Ou seja, para excluir toda a estrutura de um banco de dados, seus dados, esquemas, tabelas, índices e demais estruturas e objetos relacionados ao banco de dados, regras, gatilhos, restrições, o próprio banco de dados, etc., é necessário utilizar o comando drop. O comando possui a seguinte sintaxe: drop database nome banco de dados, b, select database, resposta errada, comando inválido. Conforme visto, o comando drop é utilizado para excluir um banco de dados. Na realidade, quando é necessário selecionar um banco de dados específico, é utilizado o comando use conforme abaixo,
Use nome banco de dados. C. Truncate database. Resposta errada. Embora o truncate seja um comando DDL, Data Definition Language, linguagem de definição de dados, não é possível excluir um banco de dados com ele, pois seu funcionamento é parecido com o comando delete. Através do comando truncate é possível excluir todas as linhas de uma tabela, além de liberar as páginas de dados usadas pela tabela. O comando não possui a cláusula where, ou seja, ao utilizar o comando todos os dados da tabela são removidos. A grande diferença do comando truncate para o comando delete é que o comando truncate possui execução mais rápida, pois o comando opera sobre as páginas de dados, data pages, e dessa forma ele bloqueia os data pages em vez das próprias tuplas. Por isso, menos bloqueios são necessários e a execução se torna mais rápida. Além disso, o comando não registra em log cada linha excluída, tornando seu desempenho mais eficiente ainda. Entretanto, devido ao fato de não registrar logs, o comando não permite a reversão da exclusão. Alguns SGBDS até possibilitam a recuperação de dados após o comando truncate através de comandos avançados. D. Execute database. Resposta errada. Comando inválido. E. Remove database. Resposta errada. Comando inválido. Resposta correta é letra A. Instituto Mais, 2022, Engenheiro, Prefeitura de Santana do Parnaíba, Computação, Banco de Dados. O SQL Server adquire e libera memória dinamicamente conforme necessário. Normalmente, um administrador não precisa especificar a quantidade de memória que deve ser alocada ao SQL Server, embora essa opção exista e seja necessária em alguns ambientes. Uma das principais metas de design de todo software de banco de dados é minimizar a IS de disco devido às leituras e gravações de disco estarem entre as operações que consomem muitos recursos. O SQL Server cria um pool de buffers na memória para manter a leitura de páginas do banco de dados. Grande parte do código do SQL Server é dedicada a minimizar o número de leituras e gravações físicas entre o disco e o pool de buffers. O SQL Server tenta alcançar um equilíbrio entre as duas metas. O texto acima refere-se a duas ações para o recurso de memória. Assinale a alternativa que as apresenta. A. Evitar que o pool de buffers fique grande para que o sistema inteiro fique com pouca memória e minimizar a IS física aos arquivos de banco de dados maximizando o tamanho do pool do buffers. B. Evitar travamento em leitura de alocamento do heap da memória e ter um ganho em leitura de disco. C. Evitar que uma consulta não tenha performance e o monitoramento pelo SQL Provider não seja afetado. D. Evitar que o espaço em disco fique cheio e o pool do buffers fique liberado para reutilização pelo IS. A questão se refere ao funcionamento do SQL Server, especificamente em relação à gestão de memória e ao pool de buffers. As duas ações mencionadas no texto são minimizar a IS de disco e equilibrar o uso do pool de buffers para evitar que o sistema fique com pouca memória. Vamos analisar cada alternativa. A. Evitar que o pool de buffers fique grande para que o sistema inteiro fique com pouca memória e minimizar a IS física aos arquivos de banco de dados maximizando o tamanho do pool do buffers. Correto. Esta alternativa está correta e corresponde diretamente ao que é mencionado no texto. O SQL Server tenta equilibrar o uso do pool de buffers para evitar que o sistema fique com pouca memória, ao mesmo tempo que tenta minimizar a IS de disco, maximizando o uso do pool de buffers. B. Evitar travamento em leitura de alocamento do heap da memória e ter um ganho em leitura de disco. Incorreto. Embora a leitura de disco seja mencionada no texto, o travamento em leitura de alocamento do heap da memória não é. Além disso, o texto não menciona um ganho em leitura de disco, mas sim uma minimização da IS de disco. C. Evitar que uma consulta não tenha performance e o monitoramento pelo SQL Provider não seja afetado. Incorreto. O texto não menciona nada sobre consultas ou monitoramento pelo SQL Provider. As ações mencionadas no texto estão relacionadas à gestão de memória e ao pool de buffers. D. Evitar que o espaço em disco fique cheio e o pool do buffers fique liberado para reutilização pelo IS. Incorreto. O texto não menciona nada sobre o espaço em disco ficar cheio ou o pool de buffer ser liberado para reutilização. As ações mencionadas no texto estão relacionadas à minimização da IS de disco e ao equilíbrio do uso do pool de buffers.
Portanto, a alternativa correta é a letra A.